Bom dia, galera Tricolor, mais uma vez aí Marquinhos Tricolor do canal Tricolor na área. Vamos estar falando aí o giro de notícia do Flusão. Tem algumas notícias aí, não são boas. Grande verdade é que as notícias do Fluminense hoje não são boas. Depois dessa classificação aí para a final do Campeonato Carioca junto ao Flamengo, em cima do Botafogo, que foi horrível, ridícula. Mais uma vez, né, a gente tem que falar que o Botafogo merecia passar, todo mundo sabe disso, porque o Fluminense não apresentou um bom futebol mais uma vez, como aconteceu lá, né, com o Olímpia. O Fluminense não era para ter passado, né, nessa rodada. O Botafogo era para ter passado. Você vê que contra o Olímpia, o Fluminense podia até perder por 1-0, um gol de diferença que passaria. Perdeu por 2, foi para pênalti e foi eliminado nos pênaltis. Enquanto o Botafogo podia perder por 1-0 de diferença, perdeu por 2, estava perdendo por 2, né? E no finalzinho, faltando 10 segundos para terminar o jogo, o Cano acaba fazendo o gol e o Fluminense passa com um gol na cagada. Essa é a grande verdade. Foi a volta do gol cagado para o Fluminense passar para a próxima fase e disputar com o Flamengo. A gente vai estar falando essas notícias aí, valeu? Mas não esquece não, aí ó, do lado de cá, se inscreve no canal, vai lá, só apertar o sininho, dá um likezinho, valeu? Se inscreve no canal, compartilha, comenta alguma coisa, vê que você pode falar aí, né, sobre o nosso time. E aí, tá gostando de Abel Braga? É terrível, mas é isso aí. Vamos lá, vou te mostrar aqui algumas notícias que, sinceridade, gente. Vamos falar de Ayrton Lucas. Vamos falar, Ayrton Lucas, tá aí, ó, um grande lateral esquerdo. O garoto jogava muito, tá indo pro Flamengo. Essas coisas que eu não consigo entender, cara, sério, não consigo entender. A gente vai falar disso aí já. Marcos Felipe barrado pra pro goleiro Fábio, cara, coisas que não se entende. O garoto salvou o gol, tá agarrando muito e volta a ser reserva de Fábio. Eles querem acabar com o Fluminense. Abel Braga, essa equipe de Abel Braga quer acabar com o Fluminense. Valeu? Vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês. Vamos para as notícias. Tá aí. Deixa eu até sair aqui dessa, né? Deixa eu ver se dá isso. Vamos sair aqui para mostrar para vocês essas coisas aqui, ó. Tá aqui, ó, as notícias aí do Fluminense, ó. Deixa eu puxar aqui, né, para ficar melhor. Tá aí, ó. Fluminense tem missão de voltar a vencer o Fla em decisão após quase 27 anos. Marcos Felipe é barrado e Fábio assume o gol na final do Carioca. Tá aí, a culpa é do preparador físico, tá aí, ó. Preparador de goleiro. Preparador de goleiro optou por fazer a mudança para o Fla-Flu decisivo. Rotina de preocupação e sufoco com como o Flu vai para a final. Isso aqui é podcast, se você quiser, né, ouvir, você vai lá. Essas são as notícias do Fluminense aqui, tá? Tem uma outra notícia que eu não falei para vocês, mas vou falar agora. Tá aqui, ela até uma das principais que eu queria falar, que é isso aqui, ó. Tá aí, gente. Copa do Brasil 2022. Veja como ficam os confrontos da terceira fase após o sorteio da CBF. Ou seja, tá aqui, gente, ó. Fluminense encara o Vila Nova, tá? Tá bom, gente? Então essa aqui é uma das notícias que tem sobre o Fluminense. Fluminense, deixa eu voltar aqui, cortar pra mim. Fluminense encara o Vila Nova, tá? Mais ou menos lá pro final de abril. Nessas datas aí, ainda não está definida a data certa. Fluminense encara o Vila Nova pela Copa do Brasil. E Marcos Felipe está barrado para o goleiro. Deixa eu clicar aqui de novo. Goleiro Fábio. Fluminense vai ter o goleiro Fábio nas finais do Carioca, tá? Então, essa notícia: Copa do Brasil, Fluminense e Vila Nova, tá? Fábio está barrado. O treinador hoje ele vai definir o time que vai a campo. Você pode ter certeza que é com 3 zagueiros, não vai haver mudança.
E eu quero te mostrar outra coisa aqui, tá? Essa notícia aqui, pra mim, foi a pior de todas, tá? Vou mostrar aqui pra você. Olha, tá aí, ó. Flamengo acerta a contratação do lateral Ayrton Lucas do Spartak de Moscou. Gente, isso é uma brincadeira, tá? Mais uma piada do Fluminense, tá aí, pra quem não lembra, é esse garoto aí. Joga muito, lateral esquerdo do Fluminense, tá? O que acontece, gente? Um garoto desse joga muita bola, muita bola. Aí o Fluminense contrata Pineda, que até agora não disse o que veio fazer no Brasil. Contrata o tal do... como é que é o nome dele? Deixa eu ver como é que foge a porcaria da memória. Cris Silva, né? Cris Silva, Cristiano, sei lá qual. Mas é o Cris Silva que eles gostam de ser chamado. Contrata um cara desse por quase 10 milhões de reais. E tá aí o Ayrton Lucas, está vindo pro Flamengo por empréstimo. Todo mundo sabe, gente. O futebol da Rússia está dispensando a porção de jogador. A diretoria do Fluminense sabia disso. Ayrton Lucas, Marlon, se você quer saber, está lá nas Laranjeiras. Tá treinando em Xerém, Laranjeira, tá por aí. E ninguém contrata. O garoto tá aí, tá sendo jogado fora. Excelente zagueiro, como Ayrton Lucas. Foi embora de graça, vendido por 7 milhões de euros. Tá aí, o Flamengo foi lá, apanhou. Por quê? O Flamengo pega o jogador do Flamengo, porque sabe que vai para fora de graça. E aí ele vai lá e compra. Tá vindo por empréstimo, mas no final do ano o Flamengo vai comprar. Porque o garoto joga muita bola, muita bola. Aí você vai entender isso. Por que essa diretoria merda desse Fluminense, tá? Por que esses caras não foram lá apanhar esse garoto? Já que nós temos dois laterais merda na lateral esquerda que não serve pra nada. Por que não foi apanhar esse garoto? Por que foi gastar 10 milhões de reais com essa porcaria desse Cris Silva, tendo esse garoto aí pra trazer pra cá? Gente, é piada, é piada. O Marlon tá aí. O Fluminense, em vez de contratar jogadores que ele sabe que são bons de bola, esse Marlon joga pra caramba, ele tá aí dando sopa. Daqui a pouco o Flamengo pega. Não sei por que não pegou ainda. Porque um garoto joga muito e ele já sabe que os jogadores do Fluminense que são bola de bola. Tá aí, esse garoto tem um exemplo. Mas, gente, é terrível saber dessas coisas, que o Fluminense fica perdendo jogadores pro Flamengo desse jeito. Um jogador desse, que nós não temos laterais, tá? Só temos o Marlon lá, que eles não querem usar. O Ayrton Lucas aí dando sopa, e o Fluminense não pega. Deixa o Flamengo ir lá e pegar. Gente, que gestão merda é essa do Fluminense? Que gestão merda. Esses caras que estão no comando do Fluminense são terríveis. Infelizmente, vamos ser bem realistas, o que acontece com o Fluminense? Olha só, vou até cortar pra cá, vou voltar pra cá. O que está acontecendo com o Fluminense? Gente, é esse presidente que ele quer abraçar o mundo. Ele quer fazer tudo. Esse cara não tem a mínima condição, mínima condição de ser gestor de futebol, gerente de futebol, porque ele é tudo. Ele é presidente do Fluminense, gestor de futebol, dirigente de futebol. O cara, em vez de botar gente que conhece futebol para organizar isso, não. Ele quer organizar. Se fosse um cara bom, o Abel não seria treinador do Fluminense. Ele só faz merda. Esse presidente do Fluminense, nas contratações, nas coisas que ele faz, ele só faz merda, tá? Mais uma vez o Fluminense perde um grande jogador pro Flamengo por causa desse presidente de merda que nós temos. Essa é a grande verdade do Fluminense hoje, tá? Então são essas notícias aí que tem pra você. Copa do Brasil, o Fluminense vai encarar o Goiás. Marcos Felipe está barrado para Fábio. De sinceridade, Fábio garra, ninguém tá contra Fábio. Só que não tem porquê. O Marcos Felipe é que estava sendo, né? Eles botaram o Fábio para agarrar pela Libertadores e o Marcos Felipe para ser o goleiro do Campeonato Carioca. Ué, se foi eliminado da Libertadores, automaticamente o garoto tem que ser o goleiro do Campeonato Carioca, independente de estar na final ou não, ele tem que ser o goleiro. Aí agora vem de novo com o Fábio. Olha, presta atenção, hein? Perder esse Fla-Flu com falha de Fábio, essas coisas são terríveis. Não se faz essas coisas. Aí eu quero ver que vai assumir essa parada aí. Infelizmente, essas notícias do Fluminense, tá? Essas notícias aí que tem. O resto a gente vai estar falando, saindo notícias diferentes, outras notícias a gente fala mais tarde aí da fusão. Valeu, um abraço, tamo junto. Até a próxima.